Hoje vamos refletir juntos, mais uma vez, sobre a volta de Jesus, a volta de Jesus Cristo. E como se preparar para o tempo do fim, para as coisas difíceis que vão acontecer e, no mínimo, já começaram. Esse tempo do fim já, no mínimo, começou. E a gente ouve várias coisas, mas a maioria delas nos mete medo. É como se a gente nada pudesse fazer. É só esperar e esperar a catástrofe. Esperar as coisas ruins acontecerem. E a gente vai ter apenas que sofrer. E alguns preferem morrer. Tem muita gente morrendo, suicidando, preferindo morrer, porque não dá conta. Mas Jesus nos orientou, nos ensinou, nos preveniu para a gente preparar. Há umas expressões usadas por Jesus e registradas no Evangelho. Primeira delas, como se preparar? Cuidado para não serem enganados. Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Bom, há vários textos sobre isso, mas eu queria focalizar especialmente o chamado sermão profético, registrado por Mateus, no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Eu não vou ler o capítulo todo, mas a minha Bíblia está aberta aqui em Mateus 24. E o primeiro título é o Sermão Profético. E Jesus estava lá no templo, no grande templo de Salomão, e as pessoas ali vendo, interessadas em mostrar para ele as construções do templo. Jesus nunca mostrou muito interesse nisto. Mas ele olhou assim, deu um olhar de relance e disse, olha, vocês estão vendo tudo isso aqui? Aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Saiu e foi lá para o monte. E os discípulos pensaram, bom, então quando isso acontecer, deve ser o fim do mundo. E Jesus estava lá no Monte das Oliveiras. E ele estava sentado e os discípulos chegam lá nele e perguntam, no Monte das Oliveiras, a partir do versículo 3 aqui de Mateus 24, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus passou a falar, a responder. Mas aí a primeira coisa que Jesus disse foi, conforme o versículo 4 de Mateus 24, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. O mundo de hoje está cheio de enganadores. Além dos avisos de Jesus registrados nos evangelhos, dê uma lidinha lá em João, nas epístolas de João, que são tão pequenas. Dê uma olhada lá e João fica o tempo todo insistindo nisso, que iriam aparecer muitos falsos profetas, falsos cristos, muitos enganadores, e que muitos desses estariam entre os discípulos. É como joio no meio do trigo. Muitos deles estavam entre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem teriam permanecido, não permaneceram. Saíram, e saíram para enganar. Cuidado com os enganadores. A sociedade de qualquer país, qualquer lugar está cheio deles. Olha, Jesus nos avisa para se preparar, para enfrentar bem, vencer todas as lutas, todas as tentações,
as provações, as tribulações, cuidado. É Jesus que nos avisa, cuidado para não serem enganados. Uma das coisas que eu mais peço a Deus é sabedoria, discernimento, para não ser enganado. Tem muitas formas e tem enganadores tão capazes, tão habilidosos para o mal, para enganar. Vede que ninguém vos engane. E Jesus vai falando sobre várias coisas, mas que a iniquidade iria multiplicar, o amor iria se esfriar, nós teríamos que enfrentar a grande tribulação, etc. Mas eu queria ler a parte mais final deste capítulo 24, especialmente os versículos 42 a 44. Mateus 24, versículos 42, 43 e 44. Vamos lembrar que são palavras de Jesus. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tem muita gente querendo saber, e Jesus já avisou, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Não é isso que é o mais importante. Ninguém, nem entre os homens, nem entre os anjos, nem o próprio Jesus diz que nem ele, nem o Filho vai saber. Porque o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade e vai mandar Jesus na hora certa. Não se preocupe com isso. Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para ele só. O que nos compete é nos preparar. Para estarmos preparados, vigiemos, oremos, vigiai e orai. Estai apercebidos, prestando atenção. Há uma pergunta que de vez em quando se faz. Você já ouviu alguma reportagem que o repórter pergunta para algumas pessoas, às vezes encontradas até na rua, de repente aparece e pergunta: olha, se você soubesse o dia que você ia morrer, se você soubesse que iria morrer daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou amanhã, o que você faria? E as pessoas começam a responder, e eu fico prestando atenção. Algumas das respostas são, o que eu diria? São coisas tão fantasiosas. Por exemplo, aqueles que falam assim, no sentido até bonito, não, eu ia pedir perdão a todas as pessoas que eu ofendi. E às vezes é alguém que já quase que rodou o mundo. Onde vai encontrar essas pessoas em tão pouco tempo para ir lá nelas e pedir perdão pessoalmente? Então vai dizer coisas que nunca vai fazer. Eu gosto muito de comer uma coisa. Eu ia lá para os Los Pampas, aqui em Anápolis, eu ia comer churrasco, rodízio de tudo. Diz umas coisas que eu fico só prestando atenção, mas que coisa ridícula. E eu não me fizeram essa pergunta. E eu não estou pedindo para ninguém me fazer, mas às vezes eu fico pensando, se me perguntarem, e vamos imaginar que você esteja me perguntando, né? E você, Eudaldo, o que é que você faria? Eu gostaria muito em Jesus, em Deus, de poder dar a seguinte resposta: eu faria exatamente o que eu estou fazendo. Porque eu estou o tempo todo perguntando para Deus, pedindo para Deus, sem angústia, sem ansiedade, sem depressão, sem essas coisas tolas. Mas eu peço para Deus o tempo todo sabedoria, discernimento. Senhor, me diga o que eu devo fazer. O que eu devo fazer? E o Senhor tem colocado no meu caminho coisas que eu nem esperava. Estar aqui hoje, gravando esta mensagem,
É uma dessas oportunidades que Deus me deu. E Deus tem me dado várias vezes. Pessoas que querem fazer isso, se dispõem a fazer isso, me convidam para fazer isso, para que compartilhe a palavra, que é a coisa que eu mais gosto, de compartilhar a palavra de Deus. Eu quero compartilhar de todo jeito, até em silêncio, até parado, meditando, ou falando, ou quieto, qualquer maneira. Eu quer falando, quer vivendo, fazendo qualquer coisa, eu quero fazer para a glória de Deus. É isso que devo fazer. Então, se eu deitei para dormir, é dormir que eu quero. E estou fazendo também para a glória de Deus, para descansar. Senão eu vou me estressar. E graças a Deus até hoje eu tenho sono. Deito e durmo. Deito e durmo. Que bênção. Porque até durante a noite o Senhor fala comigo, me aconselha. E o Senhor me dirige, me guarda, me orienta. E eu sonho acordado, tendo ideias, planos, projetos, desejos. E eu esforço para que os meus desejos sejam também os desejos de Deus, para que Deus satisfaça os desejos do meu coração. Vamos nos preparar, vigiando e orando, andando com Deus, estando com Ele. É assim que se prepara. É Deus que nos prepara e nos usa e nos surpreende, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. É assim que se prepara. Estejamos preparados. E Jesus pode vir na hora que Ele quiser. Ou me levar. Ele não vem, mas eu posso ir encontrar com Ele. Qualquer hora. Ele é que sabe. Eu estou nas suas mãos. Amém?